Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma Escola Bíblica Dominical virtual da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Sou o pastor Joaquim Dias, pastor dessa igreja, e vou acompanhar você mais uma lição da Escola Bíblica, agora baseada no livro de Malaquias, um livro importantíssimo, o último livro do Velho Testamento. Hoje o nosso tema será a fidelidade no casamento como testemunho da fidelidade a Deus. E vamos ler o texto de Malaquias, capítulo 2, versículos 10 até o versículo 17. Vamos ler agora. Diz assim: Não temos todos o mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus. Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Há alguns anos, as igrejas cantavam com muita alegria uma canção que dizia: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ora, se Deus é Deus de aliança, é preciso pensar que há um acordo entre ele e seu povo. Deus sempre permanece fiel à parte que cabe a ele deste acordo. E esse acordo, segundo as Escrituras, tem punições estabelecidas quando o povo não cumpre a parte que lhe cabe. O texto de Malaquias nos revela que o povo desconsiderava essa aliança feita com Deus. Queriam bênçãos, desejavam os benefícios prometidos por Deus nesta aliança, mas não se comprometiam em cumprir a parte que lhes cabia no acordo. Pensando nos dias atuais, considerando que hoje a igreja é o povo escolhido de Deus, percebemos que o texto de nosso estudo se aplica à nossa realidade, sendo, portanto, uma advertência sobre a necessidade de voltarmos ao cumprimento da parte que cabe a nós, cristãos, Igreja do Senhor, fazer, visando assim a manutenção de uma vida aprovada por Cristo. Quais são os pontos que devemos então considerar e fazer mudanças? O primeiro deles é: falhar no casamento é falhar com Deus. Veja os versos. Não temos todos o mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus.
Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. O casamento é um compromisso humano entre duas pessoas que celebra e representa o compromisso entre Deus e o homem, ou de Cristo e a sua igreja, como nos afirma a carta aos Efésios, no capítulo 5. Malaquias mostra que Israel tinha em Deus um Pai e Criador comum, e este modo de entender devia uni-los cada vez mais, a ponto de qualquer tipo de traição nem mesmo se nomeasse entre eles, já que eram considerados como uma família, portanto se tratavam como irmãos. Em Êxodo, capítulo 19, lemos que Deus fez um pacto com Israel que exigia obediência à lei e que demonstrava como eles seriam a nação escolhida de Deus. Por quebrarem essa aliança e por praticarem a idolatria em muitos momentos, Israel foi punido. E a pior das punições foi o cativeiro babilônico. 70 anos de cativeiro. E 70 anos mais tarde, o povo voltou à sua terra. Mas agora já se passou um século depois do retorno. E Malaquias registra Deus acusando este povo de quebrar novamente a aliança com ele, quando fizeram algo que Deus não concordava e que trazia desonra ao Senhor. O que era o que eles estavam fazendo? O casamento com pessoas que não adoravam ao Deus verdadeiro, casamento com pessoas não pertencentes ao povo de Deus. O equivalente para hoje seria eles se casaram com não crentes ou com pessoas de outras crenças, adoradores de outros deuses que não fosse o da Bíblia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Israel, se casar com um pagão significa se casar com um ídolo, pois mais cedo ou mais tarde a pessoa poderia ser seduzida pelo seu cônjuge a acatar algumas de suas ideias contrárias ao que Deus pensa, o que poderia levá-lo ao pecado. A punição por casar-se com mulheres estrangeiras em Israel era expulsar o israelita transgressor do meio do povo para não contaminar os demais com ideias pagãs. Veja, portanto, que a relação entre a aliança de Deus com o seu povo e a aliança que se faz no casamento é algo importante para Deus. Ou seja, a primeira aliança, o pacto com Deus, é representada e vivida na segunda aliança, o pacto do casamento. Desde a escolha do cônjuge que pertença ao povo de Deus, até a fidelidade na aliança do casamento, como dizemos, até que a morte os separe. Hoje vivemos debaixo da graça de Deus, demonstrada em Cristo Jesus. Cremos, com base nas Escrituras, que uma pessoa salva por Cristo jamais perderá sua salvação. No entanto, é preciso compreender que a vontade de Deus não mudou. Seus ideais não mudaram. Deus continua punindo o pecado. O salvo sofre esta punição enquanto vive, já que o céu lhe está reservado. E aquele que pensa ser salvo porque está dentro de uma igreja, mas que não experimentou a conversão genuína, sofrerá ainda mais, pois sem Cristo ainda enfrentará o inferno. O versículo 12 diz que a punição é certa, mesmo que a pessoa esteja realizando seus cultos. O que evidencia que para Deus não é o ato de culto a comprovação de que você teme e ama ao Senhor, mas sim a obediência à sua palavra. O alerta então está dado. Muitas pessoas vivem no pecado por causa da sua ignorância e a sua falta de conhecimento os vai destruindo. Mas você não poderá usar esta alegação, já que agora você sabe o que Deus pensa.
Temos uma responsabilidade maior de sermos obedientes à sua vontade, à vontade do Senhor, nesta tão clara passagem bíblica que lemos. Lembre-se que não são os cultos que nos darão aceitação diante de Deus, mas a obediência à sua palavra. Deste modo, falhar no casamento é falhar com Deus. Não podemos nos permitir esta falha. Não podemos trair nosso pacto e relacionamento com o Senhor. Outro ponto para considerarmos é que falhar no casamento dificulta a adoração. Veja os versos 13 em diante. Há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, não seja infiel à mulher da sua mocidade. Queridos, olhem, afirmar que o casamento dificulta a adoração a Deus pode até ser uma novidade para nós, porque pouca gente fala disso, a gente escuta pouco alguém falar sobre esse assunto, mas ao lermos esses versos 13 e 14, a gente não tem dúvida dessa verdade. Os israelitas, no verso 13, estavam indo ao templo, estavam cultuando, eles apresentavam suas ofertas. O texto afirma que eles até choravam e gemiam no altar, mas que Deus não aceitava com prazer o que eles ofereciam. Então, o coração pecaminoso do homem, que é cegado pelo seu pecado, faz a crucial pergunta: por quê? Por que Deus está me rejeitando? E o verso 14 traz a resposta. Há problemas no seu casamento. Você não foi fiel ao seu cônjuge. Você não obedeceu às palavras e vontade de Deus. Os comentaristas afirmam que os homens de Israel, durante o cativeiro e após o retorno para as suas terras, divorciaram-se das suas esposas e para se casarem com mulheres não judaicas, o que era proibido a eles por lei. Por causa disso, encontramos dois pecados aqui. O primeiro era o divórcio e o segundo, o casamento com mulheres idólatras. Isso vale para a igreja? Claro que sim. Paulo falou disso em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 até o 18, aconselhando aos irmãos a não se colocarem no que ele chamou de jugo desigual com os incrédulos, afirmando que não há comunhão entre um crente e um incrédulo. Voltando para Malaquias, capítulo 2, versículo 15, um texto considerado de difícil explicação, penso que esse texto remonte ao livro de Gênesis, no capítulo 2, quando da criação do homem e a instituição do primeiro casamento. A criação do homem e da mulher e a ordem de que se unissem em casamento partiu de Deus com um propósito definido e santo, uma descendência consagrada a Deus. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Quando Deus criou a humanidade, deu ao primeiro homem a sua esposa, mandou que tivessem filhos, porque ele queria que essa humanidade crescesse, fosse consagrada, dedicada ao Senhor. É lá em Gênesis que descobrimos que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e ambos se tornam um. Encontramos em vários textos das Escrituras, tais como Mateus 19, Romanos 7, 1 Coríntios 7, o princípio do casamento até que a morte os separe. E creio, portanto, que tal princípio não seja invenção humana, então é uma ordem de Deus. O casamento é um testemunho, uma ilustração que representa a união de Deus com o seu próprio povo, atualmente, então, com a sua igreja. Paulo vai nos ensinar em Efésios, capítulo 5,
que o homem deixará pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. E sobre essas palavras, o apóstolo diz que este é um grande mistério, pois se refere a Cristo e à igreja. Diante disso, podemos afirmar que o casamento bíblico não é brincadeira, que ele é maior até mesmo que a legislação brasileira, que já permite a união entre pessoas do mesmo sexo, que permite, por exemplo, o divórcio, que facilita a separação, sem medo de errar, afirma que o casamento é o cumprimento de nossa aliança com Deus e é a representação da nossa aliança com Cristo. Quando um casal falha no casamento, isso é muito grave, pois se trata da quebra de uma aliança com o próprio Deus. Somos instruídos aqui a defender o casamento, a nos posicionarmos e lutarmos pela sua saúde e preservação, principalmente entre nós, os crentes. Mas também, é claro, devemos orientar e ajudar outras pessoas na sociedade, tudo isso também visando restauração do nosso culto a Deus, pois o culto fica comprometido quando a infidelidade, a separação está rondando as nossas famílias. Precisamos compreender essas verdades, verdades que são muito profundas. Precisamos compreendê-las sob pena de um culto que Deus não aceita. Devemos dar atenção à palavra do Senhor. Outro ponto importante para a nossa reflexão é: Deus odeia o divórcio. Veja os versos 16 e 17. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Deus instituiu o casamento. O divórcio foi uma invenção dos homens. Quando Moisés permitiu o divórcio em Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4, ele o fez para proteger a esposa por causa do seu marido mau. Mas não era uma autorização para que o divórcio fosse a solução preferida diante dos problemas conjugais. Não há dúvidas de que haja diferentes opiniões entre os teólogos sobre a permissão do divórcio em casos de infidelidade sexual, mas não podemos nos esquecer do princípio bíblico que lemos no verso 16 de Malaquias, aqui, capítulo 2. Deus odeia o divórcio. Não me lembro na Bíblia de outra expressão tão forte quanto essa, que parece até contraditória com a natureza de Deus. Sempre temos a ideia de um Deus que ama, mas nesse verso Malaquias afirma que Deus odeia o divórcio. Vamos tentar entender o porquê dessas palavras. Como já afirmamos, o divórcio é a consumação da quebra de uma aliança feita na presença de Deus. Quando alguém se divorcia, ele está dizendo que não se importa com o pacto feito com a sua esposa ou marido, pacto esse feito no dia do seu casamento e que teve Deus como testemunha. Isso mostra que os cônjuges estão tão fechados em si mesmos, em seus interesses, que não mais se preocupam com o que Deus pensa. Quando um casal considera o divórcio uma opção, ele está dando provas que seu relacionamento com Deus está mal, falta obediência à palavra, falta consideração ao que Deus pensa, falta a decisão de amar e perdoar. Pelo menos isso. Deus vê o divórcio como uma violência e falta de bom senso. É preciso pensar na dor que se causa nos filhos, nos parentes e ter bom senso para se medir as consequências, pois a tomada desta decisão
deve considerar que Deus está sendo ignorado pela decisão tomada e que isto não ficará impune. No verso 17, Malaquias afirma que as pessoas cansam o Senhor quando acham que os que pecam não serão punidos, porque o castigo ainda não veio sobre eles. Trazendo para os nossos dias, precisamos lembrar que Cristo nos tem dado a sua graça salvadora e que sua graça nos liberta da condenação do pecado. Contudo, não podemos usar da liberdade que recebemos em Cristo para dar espaço para a carne, para o pecado, como afirmou Paulo em Romanos 6. Somos instruídos pelas Escrituras a pensar nos princípios de Deus para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento e aplicá-los na prática cotidiana. Eu quero então encerrar essa lição com você hoje, dizendo e afirmando que a fidelidade a Deus é comprovada na fidelidade conjugal, já que o texto nos afirma que a infidelidade conjugal é resultado da sua infidelidade a Deus. Partindo das verdades que encontramos na lição de hoje, leve seu casamento a sério, cuide da saúde espiritual, pessoal, para sempre se lembrar que falhar no casamento é falhar com o próprio Deus e ainda trazer sérios prejuízos na sua adoração ao Senhor. Guarde na sua mente a afirmação de que Deus odeia o divórcio. Não se esqueça disso. Como você poderia fazer algo que traz tanta tristeza ao coração de Deus? Como você poderia fazer algo que deixa Deus tão aborrecido? Como você pode dizer que ama o Senhor se não está disposto a pensar em agradar o Senhor? Lute pelo seu casamento para que seja mantido para a glória e honra do nome do Senhor. Se você está pensando em se casar, meu querido jovem, lembre-se, é uma decisão muito bonita que obedece à Bíblia, mas é uma decisão para ser levada muito a sério. Não brinque com isso. Você está viúva, seja lá qual for a sua condição, quer se casar, lembra disso, é muito sério. Aqueles que estão casados, a Bíblia nos convida a que não deixemos o pecado escravizar o nosso coração. Então conheça a palavra, guarde no coração os princípios que Deus deixou nela, lute pelo seu casamento e pela sua fidelidade conjugal, visando manter fidelidade a Deus em primeiro lugar e sempre. Os que já passaram pelo divórcio e pecaram contra o Senhor, conte com a graça do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, sabendo que Ele é perdoador de seus pecados. Mas lute para evitar novos pecados. E lembre-se que haverão consequências dentro e fora da igreja sobre isso. Biblicamente, por exemplo, há restrições quanto a algumas funções que poderão ser desempenhadas na obra de Deus para aqueles que estão divorciados. Mas sejamos gratos, todos nós, pelas orientações da palavra de Deus, porque Ele é abençoador e gracioso, e Ele pode restaurar todas as coisas se confiarmos e andarmos pelos seus caminhos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, que Deus guie você durante a sua vida através da sua palavra. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer o que Ele tem feito por nós e pedir pelas nossas famílias. Feche os seus olhos e ore comigo. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que lemos. Obrigado por saber que o Senhor não gosta do divórcio. Obrigado por saber que o Senhor quer que a gente mantenha a lealdade, a fidelidade no casamento para que os nossos cultos sejam recebidos pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensina que falhar no casamento é falhar na nossa relação contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a evitar o pecado então e a honrar o nome do Senhor. A testemunhar do quanto o Senhor é maravilhoso, que nos ensina a perdoar e dar perdão e a manter firmes o nosso relacionamento de casamento, as nossas famílias saudáveis, caminhando e conduzindo todos para mais perto do Senhor. Peço que abençoe cada família, cada irmão, cada marido, cada esposa, cada filho, cada pai, mãe, avô, tio, sobrinhos, todos, e nos ajudando a cada dia evitar o pecado, combater contra ele,
para que sejamos fortalecidos na fé e possamos viver em Tua presença, aprovados pelo Senhor. Aceita, ó Deus, a nossa oração e o nosso clamor, pedindo pelas nossas famílias. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você por estar comigo aqui nessa escola bíblica, lembrando a você que no próximo domingo, às 9h30, estaremos aqui novamente e que você deve estar conosco aqui participando, tá? Lembro também que na quarta-feira, às 19h30, temos o nosso tempo com a palavra e hoje à noite, nesse domingo, às 19 horas, o culto que realizamos aqui no templo da Igreja Batista Santa Cruz e transmitindo ao vivo aqui pelo canal do YouTube da nossa igreja, tá bom? Inscreva-se, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que as pessoas, quando você faz essas coisas, né, o vídeo tem maior alcance, mais pessoas serão abençoadas e poderão estudar também a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero até a próxima. Bom Deus te abençoe. Amém.